Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar para você um pouco sobre a história da Arca de Noé e como ela está relacionada com a história de Jesus. Então, tem pessoas que vão pensar assim: é claro que a história da Arca de Noé não é uma história real, não tem como aquilo lá ter acontecido de verdade. Mas aí tem uma frase interessante do Louis Pasteur, que foi esse cientista, né, muito famoso, muito importante, que disse certa vez assim: um pouco de ciência nos afasta de Deus, mas muita ciência nos aproxima de Deus. Então a ideia é que se a gente olhar e realmente gastar tempo analisando os fatos da Bíblia, a gente vai ver que mesmo de uma forma científica eles fazem sim sentido, eles podem ser sim explicados. Olhamos então a história da Arca de Noé hoje sobre diferentes perspectivas. Eu quero explicar ela sobre a perspectiva científica. Então tem alguns cientistas cristãos que já se gastaram tempo estudando a história de Noé e se fazendo ideias de como ela poderia ser explicada. Número 2, eu quero explicar como um dos pais da igreja, chamado Orígenes, que viveu no século II, como ele explicou a história da Arca de Noé, relacionada a Jesus. E no final, o que Jesus mesmo citou de Noé. Começamos então com a visão científica. Alguns cientistas aí do século XXI se aprofundaram no tema, né? Entre eles o Adalto Lourenço, ou até existe um site em inglês que chama Genesis Apologetics, onde eles explicam bastante aí da história da Arca de Noé. Então, nos Estados Unidos existe essa Arca de Noé. Eles refizeram uma réplica com o mesmo tamanho das medidas demonstradas na Bíblia. Dá para ver aí na imagem como o barco era gigantesco. As pessoinhas ali são minúsculas perto do barco. E dentro desse barco, mais ou menos com esse, se parecendo o tipo desse aí, que estiveram todos os animais da terra e Noé e sua família. Interessante observar que essas medidas desse barco não são medidas malucas, mas são medidas que você encontra ainda hoje em dia em barcos. Então pegamos, por exemplo, esse iate, chamado Yacht al-Salamah, que é de um sheik árabe. Ele mandou construir um iate para si, um iate gigantesco, e o iate tem as mesmas medidas da Arca de Noé. Mesmo comprimento e mesma altura. Só na largura que ele é um pouquinho diferente, alguns metros só, mas mostra que ainda hoje em dia se usa as mesmas proporções de comprimento, altura, profundidade para construir barcos. E também a mesma proporção usada na Arca de Noé, que a Bíblia fala de 500 côvados por 50 côvadas por 30 côvados. Seria mais ou menos aí cerca de 150 metros de comprimento a Arca de Noé. São as mesmas medidas que se usam hoje para fazer navios cargueiros também, as mesmas proporções, não necessariamente a mesma medida, mas as mesmas proporções. Então um navio cargueiro segue essa mesma proporção de 500 por 50 por 30 de comprimento, altura e largura. Então vemos que o tamanho da Arca de Noé é um tamanho que faz sentido, o tipo do barco faz sentido com o que se usa até hoje em dia, mesmo que a história da Arca de Noé tenha acontecido há mais ou menos cerca de 6.000 anos atrás, conforme as datas da Bíblia. Bom, qual era o peso da Arca de Noé, né? Mais ou menos, se a gente pegar a madeira descrita na Bíblia e o tamanho do barco, mais ou menos 14.000 toneladas. Seria o equivalente hoje em dia a um cargueiro de 360 containers. Seria mais ou menos o peso de 120.000 ovelhas. Então, uma estrutura realmente gigantesca, né? Que Noé aí construiu junto com a sua família. Temos essa imagem interessante que mostra basicamente como a Arca de Noé apareceu por dentro, porque a Bíblia fala que ela tinha 3 andares. Então, se formos pensar, cada um dos andares provavelmente tinha 2 subandares, assim por dizer, e ali podiam viver então os animais, guardar-se os mantimentos para os animais e também espaços para que Noé e sua família vivessem lá. Bom, olhar uma coisa interessante também, então a Bíblia diz em Gênesis 7 que depois que os animais entraram na arca, foi Deus que fechou a porta da arca, não foi Noé. Então Noé, a sua família estava dentro da arca e alguém veio de fora e pressionou a porta para dentro. Isso foi Deus. E aí vemos que isso faz sentido também, porque depois que veio toda a pressão das ondas e do mar, fazendo pressão sobre o barco, se a porta tivesse sido fechada de dentro, a pressão que viesse ia uma hora abrir a porta.
Mas se a porta foi fechada por fora, não importa quanta pressão vem, a pressão só vai cada vez fechar mais a porta, deixar a porta mais rente à estrutura do navio. Estão vendo aí que faz sentido também ter uma explicação para o que a Bíblia diz. Agora, caberiam todos os animais da terra dentro da arca? Bom, o texto de Gênesis 6:20 diz que Noé levou na sua arca todos os animais mamíferos, todos os animais que voam, todos os répteis e anfíbios. Né? Não fala de peixes, por exemplo. Hoje em dia, se você classificar todos os mamíferos, todas as aves, todos os répteis, todos os anfíbios, você chega a mais ou menos 33 mil espécies. Agora, Noé provavelmente não levou 33 mil espécies no barco lá dentro, isso realmente não caberia. Mas, né, seria um macho e uma fêmea de cada animal, seria 66 mil animais, né? Mas, podemos supor algumas hipóteses. Uma delas é que Noé levou um par de cada tipo de animais. Então, ele levou não um par de cada espécie de cachorros, mas uma espécie de cachorros, uma espécie de elefantes, uma espécie de cavalos, e depois, no futuro, essas espécies meio que se dividiram em subespécies. Não é uma ideia de evolucionismo, mas é uma ideia de que a espécie em si ela pode desenvolver características diferentes dependendo do ambiente em que ela vive. Por exemplo, Adão e Eva, se pegarmos o primeiro casal de humanos, que tipo de... Será que um tinha cor de olho claro e um escuro, para que depois os filhos pudessem ter todas as cores de olhos que nós temos hoje? Ou tipo sanguíneo, né? Hoje nós temos tipo sanguíneo O, positivo negativo, A, positivo negativo, B, positivo negativo e AB, positivo negativo. Se Adão e Eva, um deles tivesse o tipo sanguíneo O positivo e o outro AB negativo, você consegue ter filhos com todas as variantes de tipos sanguíneos. Então, seguindo a mesma lógica, podemos aplicar aqui para a história de Noé. E se aplicarmos essa lógica, chegaríamos aí a cerca de 1.400 espécies na arca, que está englobando todos esses grupos de animais que eu citei anteriormente. Cerca de 700 tipos de mamíferos, 270 tipos de pássaros, 180 tipos de répteis, 20 tipos de anfíbios e mais 230 tipos de animais que já estão extintos hoje em dia, mas que por fósseis nós sabemos que existiram antigamente. E outro detalhe interessante é, se animais animais adultos são grandes demais, quem sabe Noé levou somente filhotes. Também seria uma explicação possível. E quem sabe esses animais hibernaram dentro do navio, porque o navio ficou escuro por cerca de 1 ano. Noé ficou cerca de 1 ano dentro da arca com a sua família. Então pode ser que os animais hibernaram e sendo assim também não precisaram de tantos mantimentos, tanta comida, né, tanto capim e carne para se alimentarem. Outro detalhe interessante, se a gente olhar a genealogia de Noé, que está contada na Bíblia, nos primeiros capítulos de Gênesis, vemos que depois que a Terra foi criada, cerca de 1000 anos depois que a Terra foi criada, nasceu Noé. E mais ou menos quando Noé tinha 650 anos, veio o dilúvio. E foi exatamente a partir dessa genealogia, se você olhar, você percebe que o avô de Noé, chamado Matusalém, ele possivelmente morreu no dilúvio. Então Noé pôde levar dentro da arca sua esposa e seus filhos e as suas noras, mas não pôde levar o seu próprio avô, que provavelmente foi um homem ímpio no final da sua vida, abandonando os caminhos de Deus e acabou então falecendo através da água. Vamos agora olhar o ponto 2 aqui da minha apresentação. O que o pai da igreja Orígenes fala sobre esse assunto? Então, Orígenes ele escreve um livro chamado Homília do Livro de Gênesis. E nesse livro ele explica que o livro de Gênesis é uma história verdadeira, aconteceu de verdade, mas que para nós ela tem um significado espiritual que nos conduz até Jesus. E aí ele mostra vários detalhes, eu separei alguns deles aqui só. Ele fala, por exemplo, que é Deus que garante a salvação, é Deus que fecha a porta e é Deus que tem o poder de salvar. Então Deus que fechou a porta da arca de Noé e ele que decidiu salvar a Noé e a sua família. Da mesma maneira, no Novo Testamento, Jesus disse
que só há uma porta, que é Ele mesmo, que é a única porta para que alguém possa ser salvo, o único caminho. Então, paralelos entre a história de Noé e de Jesus. O segundo paralelo é através dos andares. Então, a Bíblia diz que a arca tinha 3 andares. E assim, cada andar tinha sua função. E a Bíblia diz no Novo Testamento que a igreja de Deus, também cada pessoa tem sua função dentro da igreja. Paulo cita que ele foi arrebatado até o 3º céu. Novamente, um paralelo do Novo Velho Testamento falando de 3 andares, né? E Jesus diz também, a Bíblia diz também que no nome de Jesus vão se dobrar todos os joelhos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Falando de novo de 3 tipos de andares. Então, mais uma vez, a Bíblia aí com essas correlações. Também existem 3 formas diferentes de interpretar a Bíblia, segundo Orígenes. Uma forma histórica, uma forma moral e uma forma mística. E em Efésios, Paulo escreve que, estando arraigados no amor de Cristo, nós podemos compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus, falando de novo desses 3 tipos de andares diferentes. E Paulo escreve também em 1 Coríntios que existem 3 coisas importantes na vida, que são fé, amor e esperança. Um outro link entre a história de Noé e de Jesus é quando Deus fala que, em Gênesis 5:29, e chamou o seu nome, né, Noé. E o significado do nome de Noé é: Ele nos consolará do nosso trabalho e da fadiga das nossas mãos no campo que o Senhor nos amaldiçoou. E se olharmos, isso é muito semelhante ao que Jesus fez conosco. Ele também nos deu descanso. Vamos olhar aqui o que diz em Gênesis 6:6, porque diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem e por isso decidiu destruir a raça humana. E depois no Novo Testamento, em João, Deus diz que Jesus veio, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Noé é aquele que dá descanso para a humanidade, e Jesus é aquele que veio tirar o pecado do mundo, também de certa forma dando descanso a nós. Outro detalhe em que a história de Noé e de Jesus se correlacionam é em Gênesis 6,14, quando Deus pede que Noé faça a arca e cubra ela com piche por dentro e por fora. E a explicação que Orígenes dá é que Jesus, ele é o construtor da igreja. E ele quer que nós parecemos santos interiormente no nosso corpo e exteriormente. Então não é para ser só alguém que parece ser alguém santo, mas por dentro tem uma vida dupla. Não, é para você ter piche por dentro e por fora. É para você estar coberto por uma vida santa por dentro e por fora. Esse é mais um paralelismo aí. E agora sobre as medidas da arca. A Bíblia diz então que ela tinha 300 côvados de comprimento. O que pode significar 300? 300 pode significar uma junção do número 3, a trindade de Deus, com o número 100. 100 na Bíblia tem essa ideia de plenitude, pegando-se, por exemplo, Mateus 18:20. Então, a criação mesmo ela não pode existir na sua maneira plena, a menos que seja linkada através de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O que significaria o número 50 na largura? É interessante que na lei de Moisés, a cada 50 anos, existia um ano em que todos os escravos deveriam ser libertos. Então o número 50 está relacionado a essa ideia de perdão de pecados, de remissão, e também através da liberdade que Jesus nos dá, que ele nos tirou da escravidão do pecado. E o que o número 30 poderia significar? Então 30 é semelhante a 300, porque é 3 vezes 10, mas aí tem uma ideia de que 3 com o número 10. Então o 10 com essa ideia de unidade, que nós só vivemos em relação, adorando a um Deus. Nós só temos uma fé, uma igreja, um batismo. Somos um só corpo de Cristo e só temos um Espírito. Tudo vivendo com essa ideia de unidade. Então, Deus pede para Noé que ele pegue animais das aves, de todas as espécies, animais que rastejam, os répteis, animais mamíferos, um casal de cada tipo. E aí, relacionando isso ao Novo Testamento agora em Apocalipse, Jesus também, depois da sua morte e ressurreição, comprou para si pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações. Então, assim como Noé pegou de todos os tipos,
Jesus também salvou todos os tipos de pessoas. E agora no final, o que a história de Noé tem a ver com a história de Jesus? Se voltarmos para a genealogia de Noé, que eu falei no início, está descrita em Gênesis 5. E ali diz qual o nome dos primeiros homens que viveram na Bíblia, os seus filhos e com quantos anos os pais tinham de idade quando os seus filhos nasceram. Agora, interessante que na Bíblia, no original em hebraico, os nomes dos filhos sempre têm um significado. Então, poderíamos dizer que o significado dos nomes dos primeiros homens da Bíblia, de Adão até Noé, são: Adão significa homem, Sete significa foi dado, Enos significa incurável, Kenã significa luto, Mahalalel significa o bom Deus, Jered significa descerá, Enoque significa ensinará, Metusalém significa a sua morte tragou, Lameque significa atribulado e Noé significa descanso. Interessante, Matusalém, né? Seu nome significa sua morte tragou. E ele realmente morreu tragado sobre a água, né? No dilúvio. Mas agora junta todos esses nomes e você vai ver um significado muito interessante. Ó. Ao homem foi dado incurável luto. Então o homem escolheu uma vida de pecados. Mas o bom Deus, ele descerá. É Jesus. Ele descerá e ele ensinará. Ele ensinará que a sua morte ela vai trazer aquele todo que está atribulado um descanso. Isso é a vida de Jesus. Então a própria genealogia de Gênesis, ela traz em si um significado quase que oculto que aponta para a pessoa de Jesus. Olhando ainda em Gênesis, um detalhe interessante da história de Noé é que em Gênesis 2:5 a Bíblia diz que Deus ainda nunca tinha feito chover sobre a terra. Depois, em Gênesis 7, a Bíblia diz que Deus fez chover quando Noé e sua família estavam dentro da Arca de Noé. Pode ser que a chuva da Arca de Noé foi a primeira chuva da história da humanidade. E quando Deus pede para Noé construir a arca, Noé ele obedece a Deus, mesmo nunca tendo experimentado chuva. Então Deus falou: eu vou fazer água cair do céu. Noé pode ter pensado: eu nunca ouvi falar nisso, água do céu, mas eu vou obedecer você, Deus. Eu vou fazer a arca porque eu creio que a tua palavra é verdadeira. E um último versículo que eu gostaria de mencionar hoje ainda é um versículo de Lucas 17, 26 a 30, que é o momento em que Jesus mesmo cita Noé. Ele diz assim: assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia, comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Então a história de Noé, ela tem um significado especial que se revela em Jesus, e ela tem também um significado especial sobre a segunda vinda de Cristo. Jesus mesmo citando a história de Noé como um acontecimento que explica o fim dos tempos, quando Jesus voltar e iniciar esse novo céu e nova terra aqui conosco. Muito obrigado por seu tempo, por assistir esse vídeo. Eu oro que Deus abençoe sua vida e até uma próxima.